O deputado federal do Partido Progressistas esteve em Farroupilha no final da tarde da quinta-feira, 17 de julho. Afonso Ram foi recepcionado no Centro Administrativo Municipal pelo prefeito de Farroupilha, Jonas Tomazini, pelo vice-prefeito Thiago Brunet, pelos vereadores do Progressistas no município, secretários municipais, direção do Hospital Beneficente São Carlos e demais lideranças da comunidade farroupilhense. No ato, o deputado federal repassou uma emenda parlamentar de R$250 mil para o Hospital Beneficente São Carlos e também a entrega de uma retroescavadeira para a Secretaria de Agricultura. Minutos antes de se reunir com o prefeito municipal e demais lideranças, Afonso Ram conversou com a imprensa e falou de sua alegria em já ter destinado mais de R$3 milhões ao município de Farroupilha. Estamos chegando aqui no município de Farroupilha, nós estamos chegando agora como deputado federal uma entrega de R$3 milhões em emendas parlamentares. Temos obras em andamento aí, né? Monte Ibérico, também Santos Anjos, sei que as obras estão prontas, mas quando a gente vem de Brasília não pode vir de mãos abanando. Nós estamos trazendo então realmente, né, a indicação que fiz de uma retroescavadeira que vai atender a agricultura, vai atender a infraestrutura do município e para o Hospital São Geraldo, né, que é o nosso hospital, e o hospital que é o São Carlos, nós temos aí, né, uma emenda no valor de R$250 mil. É muito importante, né, a gente ter essa participação através, né, da ajuda à saúde, à vida das pessoas e, consequentemente, é uma parte do trabalho do deputado federal Afonso Ram. No momento que o senhor chega a Farroupilha, esses recursos eles já estão em andamento, já foram empenhados? Qual a real situação hoje? Olha, nós temos assim a saúde, né, tudo que é custeio já vem sendo pago, né? Nós tivemos agora um pagamento do deputado Afonso Ram de 3 milhões, pouco mais de R$3 milhões, né, quase 4. E agora, gradualmente, porque o orçamento teve trancado, nós tivemos um problema por conta que não votava e depois que votou, o governo não executava. Então, mas o que é saúde, né, é prioridade, ele começa a sair mais rápido. O que é equipamento passa por licitações, né? No caso, essa licitação desse recurso para a compra das máquinas é feito através do Ministério da Agricultura, que tem já uma licitação encaminhada. Então nós temos as liberações gradual. Tudo que a gente indica num ano ocorre ao longo do ano. Então, na verdade, nós temos aí para a saúde, em breve já vamos fazer o pagamento desse recurso. Deputado, o senhor tem destinado muitos recursos para a área da agricultura. A agricultura é fundamental no desenvolvimento do país? É verdade. Hoje, se a gente traduzir em números, né, o que representa a agricultura para o Brasil? 27% da economia, 25% praticamente dos empregos. Então, em termos econômicos, nos números do Brasil. Para nós aqui no Rio Grande do Sul, representa de 45% a quase 50% da economia do Rio Grande vem do agro, vem da agricultura. E também nós temos aí as economias dos municípios. Claro que Farroupilha é muito mais diversificado, mas tem um agro com importância. Mas dependendo da região, nós temos municípios que dependem de 70% a 95% da economia se reporta à agricultura. Então, tudo que se faz em agricultura é importante. E o que é mais importante? Produzir alimentos, segurança alimentar. O que se fala hoje? Inflação de alimentos. Onde há escassez de alimentos, se não tem políticas públicas, se o produtor não é incentivado, você tem exatamente os preços elevados. Então a gente tem que ter esse equilíbrio. Por isso que a gente precisa sempre apoiar muito o nosso agricultor, seja ele produtor de frutas, se ele está na cadeia da vitivinicultura, se ele é um produtor de kiwi, como a gente tem aqui, ou da fruticultura como um todo, se ele é um produtor de grãos, ou se ele produz carnes, né, de frangos, suínos. Hoje a gente, inclusive, vive um momento perigoso, porque a gente, né, sempre que dependemos da exportação, nós estamos hoje com essa barreira, né, com essa tarifa de 50% anunciada pelo presidente dos Estados Unidos. Inclusive fizemos uma reunião em Brasília, na Frente Parlamentar da Agropecuária, para ver como fazer esse enfrentamento. Estamos pedindo um prazo de 90 dias para que se consiga equilibrar, né, e isso realmente compromete os valores, os preços, os negócios, e a gente tem um mercado interno, mas hoje o mundo se relaciona, né, mas o que é importante, né? Temos que sempre priorizar, na minha opinião, políticas públicas para o agro, para o agricultor, da agricultura familiar à agricultura empreendedora. Deputado, falando no agro, o que
que dá para falar sobre esse projeto que foi aprovado na Câmara, o projeto que permite o uso do Fundo Social para a securitização das dívidas dos produtores rurais. Um alívio histórico, inclusive, para o agricultor gaúcho. Com certeza, Miller, hoje a gente vem trabalhando por conta do clima. Nós tivemos, no caso do Rio Grande do Sul, nas últimas 6 safras, 5 foram impactadas por problemas climáticos. Estiagens, depois as enxurradas, as cheias, as enchentes, a tragédia que foi, colocou o estado todo em situação de calamidade em 2024, e veio uma nova seca em mais de 300 municípios. Então o agro gaúcho pede socorro. Surgiu o movimento SOS Agro e agora o movimento Securitização Já. Conseguimos fazer uma legislação, fui designado pelos progressistas, que me orgulha muito lá, pelo próprio presidente Hugo Mota da Câmara, e ontem votamos em Brasília. Nós votamos e conseguimos 346 votos a favor. É um projeto que buscamos o recurso do Fundo Social, que vem dos royalties de petróleo. Nós buscamos uma fonte que não impacta financeiramente as contas públicas do governo federal. E esse recurso, ele quita as dívidas e o produtor devolve ao longo de 10 anos com 3 de carência, com juro para o pequeno produtor do Pronaf de 13,5% ao ano, 5,5% para os médios produtores e para os demais produtores 7,5%. Esse dinheiro do fundo é possível buscar por conta da mitigação dos problemas climáticos. Nós vivemos um momento, as enchentes, todas essas tragédias, então a gente está justificando para quem em 5 safras teve 2 problemas climáticos homologados à Defesa Civil Nacional, é o critério para enquadrar o município, que tenha tido perdas de no mínimo 20% em 2 safras e que esteja impactada a carteira de crédito, junto aos bancos de cada município, superior a 10% de endividamento. E aí vem o critério do produtor. O produtor tem que ter tido perdas superiores a 30% em 2 safras em alguma das atividades econômicas da propriedade. Esse é o critério para realmente ajudar quem precisa, quem perdeu. E no caso do Rio Grande do Sul são 92% dos municípios gaúchos. E praticamente nós vamos ter um número muito grande. Nós temos hoje produtores endividados, mais de 180 mil produtores no Rio Grande do Sul. É muito grave. Então esse socorro chega na hora certa, foi uma grande vitória ontem, o projeto segue agora para o Senado e nós já estamos articulando para que a gente possa garantir. Inclusive entrou todo o projeto no âmbito nacional. Outros estados que também tiveram seca, que tiveram problemas como o Nordeste, como o Sul do Mato Grosso, como o Oeste também do Paraná, como regiões da Bahia. Então hoje a gente nacionalizou, teve o apoio integral das federações de agricultura, da AproSoja e principalmente o respaldo político da nossa bancada gaúcha e também da FAMURS, através da prefeita Adriane e também através de todos os prefeitos. Por quê? Porque o agro ele é determinante na vida econômica, na vida estratégica de todos os municípios. Então, no Brasil, não é diferente. O projeto ficou nacionalizado, por isso que tivemos essa consistente vitória. O relatório, no caso, e agora a lei, o projeto de lei, que é um substitutivo, uma nova lei, ela contempla, e no caso desses estados do Nordeste, do Centro-Oeste e do Norte, eles têm os fundos sociais. Nós não temos. Então, nós vamos usar os fundos sociais para atender essas regiões do país. E Sudeste e o Sul, principalmente nós aqui no Rio Grande do Sul, vamos poder ter esse apoio. Nós buscamos 30 bilhões. A conquista de ontem, ela é muito consistente. Nós buscamos 30 bilhões do Fundo Social para fazer exatamente a compensação do clima, porque foi por conta do clima. Não foi por incompetência do nosso agricultor e foi recorrente. É uma sequência de problemas e por isso que, sem dúvida, é uma grande vitória, mas agora tem que votar no Senado. Eu julgo que de uma caminhada de 100 quilômetros nós fizemos 60. Falta 40, mas é uma conquista muito importante. Me orgulha, eu fico muito feliz de ter tido a condição de ter sido designado e termos o êxito de negociar com todos e pressionar o governo federal. Porque o governo federal tem que ser pressionado para que ele possa oferecer algo. Ele não nos ofereceu. Nós é que fomos buscar o que é necessário para a agricultura e o agricultor gaúcho e para o agricultor do Brasil. Deputado, como está o clima em Brasília alguns dias depois do tarifaço do
presidente americano e, de uma forma breve, como o senhor avalia o impacto no agronegócio brasileiro? Olha, nós primeiro já tínhamos problema, né? Porque a economia hoje, a gente tem um governo que gasta muito, né? Que gasta exageradamente, que não faz controle, tanto é que as contas públicas estão já, né, desequilibradas, com déficit, isso é muito preocupante, são muitos ministérios, há que se fazer, né, uma gestão diferente, e nós temos aí também uma questão, né, que é relacionada com o problema das exportações, que realmente hoje, né, vamos dizer, à medida em que entra essa tarifa de 50% dos Estados Unidos, que entra dos Estados Unidos, ela prejudica muito, ela prejudica vários segmentos, setor de carnes, de frango, de suíno, da carne bovina. Vamos pegar um setor no Brasil que é os sucos de laranja, 80% é para exportação, no caso para os Estados Unidos, então quebra um segmento, né, desse. O café brasileiro é exportado, o açúcar. Então nós temos assim vários commodities, vários produtos do agro que são fundamentais, que nós precisamos vender, e tem matérias-primas que tem que vir de lá. Então esse tema preocupa muito. Agora, do ponto de vista de gestão, eu vejo assim um governo que pauta através do presidente da República só questões internacionais. E ele precisa trabalhar a gestão do país e trabalhar, né, com um olhar para dentro do Brasil, que é muito importante. Eu acho que é um governo que está devendo muito do ponto de vista de execução de boas políticas. Durante o encontro ficou previamente acertado o retorno do deputado em breve a Farroupilha para a entrega da pavimentação de uma estrada no interior, na comunidade dos Santos Anjos. Do jornalismo da TV Serra, repórter Leandro Adamati.